Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, 12. Amém. Você abriu a sua Bíblia? Quem trouxe Bíblia aí, gente? Bíblia de aplicativo também funciona, tá bom? Isaías 58, 12. Se você tem uma caneta, marca esse versículo para você poder ler em casa novamente. Isaías 58, 12 diz o seguinte: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Para que o país se torne habitável. Então eu vou começar da última frase para cá. Para que o país se torne habitável, para que a palavra de Deus diz em um outro texto, no profeta Jeremias, ele diz o seguinte: quando o povo de Israel foi exilado, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, logicamente cada um foi amargurado, foi levado como cativo, mas o profeta Jeremias diz o seguinte: ore pela paz da cidade aonde você está. Ore pela paz da cidade aonde você está, para que o país se torne habitável, para que haja paz social, para que haja, para que possamos viver uma vida digna, uma vida abençoada, para que a família possa florescer, para que a família possa ser abençoada, para que o país seja habitável. Deus se interessa pela sociedade. Deus se interessa que haja paz na sociedade. Deus se interessa que haja ordem e harmonia na sociedade. Bispa, mas por que você está dizendo isso? Porque este versículo aqui, ele é uma promessa para as famílias. E ele é também um chamar de atenção das famílias. É uma promessa para nós mães e um chamar de atenção para nós mães. Ele é uma promessa para os pais, para os avós, para as avós, e um chamar de atenção para todos nós. Qual é a promessa? Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Qual é a promessa? Primeiro, a promessa é geracional. Seus filhos são eternos. Seus filhos são eternos. Você está trabalhando para os seus filhos hoje. Você está amando os seus filhos hoje. Eu estou vendo muitas famílias, muitos papais, muitas mamães com as crianças no colo. Por favor, se você está com uma criança no colo, dá um beijo na bochecha aí, ó. Bem beijo mesmo, estralado assim, ó, em checo. Aquele beijo gostoso, sabe por quê? Você está
amando esta geração e está amando a próxima geração também. O que você planta nessa geração vai para a próxima geração. O bem que você faz nesta geração vai para a próxima geração. Os fundamentos que você planta nesta geração, os valores que você passa para essa geração alcançam a próxima geração. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Nossos filhos são eternos. Eles vão viver eternamente, ou com Deus, ou longe de Deus. Mas quantos podem levantar as suas mãos agora e declarar: meus filhos viverão eternamente na bênção e na união com Deus? E não é só os seus filhos. O que você faz aos seus filhos vai para os seus netos, vai para os seus bisnetos. A palavra de Deus diz lá, e a gente presta atenção só no ruim, não é? Só no ruim, porque nós somos condicionados a ver só o defeito, a ver só o que é ruim. Então a palavra de Deus diz logo lá em Gênesis: vingo a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. O que é verdade. Existem muitas gerações hoje pagando dívidas passadas. É verdade. Mas a palavra de Deus também diz: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e observam a minha palavra. Então levanta a sua mão. Você ama a Deus? Levanta a sua mão e lembra a Deus dessa promessa. Diga: Senhor, o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. Faz misericórdia, Pai, haja misericórdia sobre meus netos, os filhos dos meus filhos, as descendências aí para frente. Em nome de Jesus. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, promessa de Deus. E eu quero que as mães que me assistem, que me ouvem nessa manhã, recebam esta promessa. E a Bíblia também diz, Deus falou: ó vós que fazeis lembrado o Senhor, não descanseis e nem deis descanso a Ele, até que estabeleça Jerusalém por luzeiro nesta terra. É um versículo, não é? Então nós temos que lembrar a Deus das promessas dEle e falar assim: Senhor, eu não dou descanso até que a Tua promessa se cumpra na minha vida. Promessa de Deus aqui para nós, olha só: os teus filhos edificarão. Teus filhos são edificadores, teus filhos não são destruidores, teus filhos são edificadores, teus filhos edificarão a sociedade, teus filhos edificarão a própria vida, teus filhos edificarão a família, teus filhos são edificadores, edificarão a casa do Senhor, teus filhos são bênção nessa terra. Às vezes a gente vê uma família com problemas, a gente vê filhos com problemas, e pais e mães doendo, né? O coração doendo, angustiado. Uma vez eu ouvi uma mãe falar sobre um rapaz já adulto, mais de 20 anos. E ela chorando virou para mim e falou assim: eu não aguento mais plantar e ver meu filho vir atrás arrancando o que eu planto. Que dor, né? Que tristeza. Não aguento mais, bispa, plantar e sentir que meu filho vem atrás arrancando o que eu planto. E eu abri esse versículo e falei para aquela mãe: seu filho é um edificador. Começa a declarar isso pela fé na vida do seu filho. Olha para o seu filho, olha para a sua filha, põe a mão sobre a cabeça dele e dela, ainda que esteja, sabe, naquela idade rebelde sem causa, né?
Bah! Que mico, mãe. Ainda que esteja nessa idade, põe a mão na cabeça e fala assim: você é um edificador, você é uma edificadora, você vai vencer na vida. Essa mãe que eu falei sofreu por um tempo, mas hoje o filho dela é uma bênção. É uma bênção em nome de Jesus. Teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás fundamentos de muitas gerações. Agora aqui é a missão. Missão para você e missão para mim. Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. O que é isso? Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. As cidades do Velho Testamento, todas elas, todas as cidades, ou quase todas, a maioria delas, elas eram cercadas por muros. Isso é uma metáfora para a nossa vida, é uma metáfora da vida espiritual. As cidades eram cercadas por muros, porque eles viviam num tempo bárbaro, pode-se dizer, em que as guerras aconteciam e era uma proteção para a cidade. Por favor, joga na tela para mim Jó capítulo 1, versículo 10. Jó capítulo 1, versículo 10. Eu vou explicar antes da gente ler. Quem conhece a história de Jó? Conhece a história de Jó? A Bíblia diz que com a permissão de Deus, Jó passou por uma terrível provação na vida e o diabo tocou em tudo que ele tinha, tocou inclusive na saúde dele. Só que aqui é o diabo falando com Deus. Bispa, tem isso na Bíblia? Tem, aqui ó, estou mostrando para você. Aqui é o diabo falando com Deus. Você sabe por quê? Porque Deus falou, foi Deus quem falou. Viste o meu servo Jó? Você viu que ele é fiel em tudo o que ele tem? E aí o diabo respondeu para Deus. Olha o que o diabo respondeu: acaso é em vão que ele te... Esse é o versículo anterior, ó. Acaso é em vão que ele te serve? Acaso não cercaste com uma sebe? Sebe é muro. Acaso não cercaste com um muro a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Você sabe o que o diabo falou aqui para Deus? Mas é claro que Jó vai te servir. O Senhor cercou ele com um muro espiritual. Era um muro que a gente não via naturalmente, mas espiritualmente o diabo via e os demônios viam. Por isso que eu digo que as cidades muradas no Velho Testamento, elas são uma metáfora para nós, porque quando você está firme em Deus, quem aqui aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Levanta a mão, diga: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Você sabe o que acontece? Existe um muro de proteção espiritual na sua vida e na sua casa. Existe. O diabo vê esse muro. Ah, bispa, que bobagem, que utopia. Não, aqui ó. Acaso não cercaste com uma sebe, com um muro, a ele e a sua casa?
Tá bom. Vou lembrar novamente do Velho Testamento. Agora eu quero que, por favor, jogue na tela livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Então, eu falei aqui que as cidades do Velho Testamento eram rodeadas de muro e que isso é uma metáfora para nós. Eu mostrei no livro de Jó que nós temos espiritualmente um muro que nos cerca. Agora olha o que Deus diz através do profeta Ezequiel: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, ou que tapasse a brecha, que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você consegue entender o coração de Deus? O que a Bíblia diz? Quem sabe o que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? Vamos falar de novo? O salário do pecado é a morte. Bispa, o que é brecha no muro? Brecha no muro. Acontece uma brecha no muro todas as vezes que você intencionalmente desobedece a Deus, todas as vezes que você escorrega o pé no pecado, todas as vezes que você desagrada o Espírito Santo, e aí eu estou sentindo você fazer assim, ó. Porque eu também faço. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se a gente fala que não tem pecado, nós já estamos mentindo, e já estamos pecando, e já estamos desagradando a Deus. Porque se você tiver que acertar com as suas forças, nós erramos muitas vezes pela ignorância, porque não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer. Porque não entendemos a mente de Deus como deveríamos entender. Então, brecha é isso. E eu te pergunto, existem brechas na sua vida? No seu muro espiritual existem brechas? Existem brechas no muro espiritual da sua família? Eu mesma vou responder por você. Existem. Existem brechas na minha família, existem brechas na sua família. Existem. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque família perfeita não existe. Se você tem aí, ó, na sua cara, os defeitos da sua família, bem-vindo ao clube. Família perfeita não existe. Mas o que o Senhor manda que a gente faça? Busquei entre eles um homem, busquei entre eles uma mulher, busquei entre eles um pai, busquei entre eles uma mãe, busquei entre eles um filho, busquei entre eles uma filha, busquei entre eles uma avó, busquei entre eles um avô, alguém que pudesse se colocar na brecha em oração por esta família. É isso que Deus busca. É por isso que lá em Isaías
Isaías 58:12 diz: serás chamado reparador de brechas. As nossas famílias têm sim brechas espirituais, toda família tem, toda vida tem. Toda pessoa tem, mas o Espírito do Senhor está convocando aqueles e aquelas que vão se colocar na brecha em oração e vão levantar o muro novamente. Quem pode responder e dizer: eis-me aqui, Senhor? Não, eu quero que você sinta isso. Quem pode levantar a mão e dizer: Senhor, me ajuda a orar pela minha família, me ajuda a orar pela minha casa. Irmãos e irmãs, eu tenho tido um peso tremendo no meu coração ultimamente. Sabe qual é o peso? Estamos nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. A palavra diz que Satanás foi jogado à terra com muita raiva, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então basta você ligar os jornais, os telejornais, e a gente fica bobo de tanta maldade que existe nesse mundo. De tanta maldade que existe neste mundo. Mas o Espírito Santo nessa manhã convoca as mães. Por favor, mães, levanta a mão. Mamãe, vovó, levanta a mão. O Espírito Santo está te convocando para você orar pela sua casa, para você orar pela sua família, incansavelmente. Abaixa a mão, mãe. Eu queria que os pais levantassem as mãos, todos os pais, todos os homens, avô, pai. Você sabe que quando você ora, no céu tem um peso diferente, homem. Pois bem, ore pela sua família, se coloque na brecha em oração. Você pode dizer: bispa, mas a brecha sou eu mesmo, bispa. Então o Espírito Santo nessa manhã te diz: arrepende-te e volta. Em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está querendo usar a sua vida para que a nação seja habitável, para que haja paz na sua família, para que haja graça de Deus na sua casa, para que você abençoe as próximas gerações. Oh, aleluia!